Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem estiver assistindo esta a apresentação. Tá? O que é basicamente aqui, eu não sei voltar, volto aqui pro começo, vamos lá. O que é do capítulo 4, que é memória cache. Eu estou usando aqui a 11ª edição. O pessoal da sala lá acabou fazendo na décima, eu fui na 11ª porque eu achei que era pra fazer na 11ª. Então vamos lá. Então a gente começa aqui falando do princípio da localidade. E ele fala o quê? O princípio da localidade ou localidade de referência descreve o comportamento típico dos programas que tendem a acessar repetidamente um pequeno conjunto de instruções e dados em períodos curtos. Né? Aí tem os tipos de localidade, que é a localidade temporal, que é a tendência de reutilizar em um momento breve os mesmos dados ou instruções acessadas recentemente. Aí dá exemplos aqui, né? Loopings, variáveis temporais e por aí. E temos também a localidade espacial, que é a tendência a acessar dados ou instruções próximo na memória. Aí tem um exemplo aqui, percorrer array ou executar instruções sequenciais. Show? Aí a gente tem aqui na imagem aqui, né, que é o exemplo aqui, que é o File Organize on Bob Desk, que aqui seria ah, aquela gaveta, né, com folhas, com documentos, que normalmente você tem na mesa. E aqui a gente tem aqui umas salas de gavetas de arquivos. Né? Que é basicamente o quê? Se a gaveta é pequena, é mais fácil você percorrer ela do que acessar uma sala inteira e ter que achar um arquivo específico. Então, quanto menor o local para procurar, menos tempo você vai gastar procurando. Basicamente isso que está explicando aqui. Tem as razões aqui, né? A execução de programa geralmente é sequencial, então a gente usa espacial aqui, né? O uso intensivo de laços e subrrotinas. Normalmente, quando a gente está programando, a gente não vai usar muitos laços, né? Funções, etc. E o processamento de estruturas de dados contíguas. Aí temos exemplos aqui, né? Que é a cache, que mantém dados e instruções usados recentemente, temporal, e busca blocos maiores antecipando acessos próximos, espacial. E é aquilo, né? Buscar o que vai ser executado a seguir. E tem analogia. É como alguém que mantém pastas mais usadas na mesa, temporal, e traz várias pastas próximas de uma vez, espacial. O caso é o que ele explica em cima, né? Aquilo que você está mais reutilizando é aquilo que vai permanecer aqui na memória cache, né? Aquilo que você vai precisar para usar depois, você vai trazendo aos poucos. Você traz aos poucos mais de uma vez. A importância aqui, né, é essencial para o desenvolvimento do sistema de memória e bases técnicas como hierarquia de cache e pré-busca. Aí a gente tem aqui algumas imagens, né? Aqui, esse primeiro aqui é o que é Idealize, Temporal Location Errada, Probability Distributed for Time, Alternative Memory Access, ou Memory Unit Access at the Time. Ou seja, ele mostra que aqui, a partir do momento que você acessa um ponto da memória no cache, a sua probabilidade de reacessá-la, ela vai caindo ao longo do tempo. É justamente pelo temporal, né? Aí a gente tem aqui abaixo, a gente tem aqui abaixo aqui o espacial, né? Então, lá, problema de estabilidade de memória e acesso. Ele diz o quê? Quando o endereço é acessado, a probabilidade de que endereços vizinhos sejam acessados é mais alta, né? A probabilidade de que endereços vizinhos aqui, ó. Por exemplo, a gente tem o endereço Y, ele foi acessado, então a probabilidade aqui que os endereços vizinhos a ele sejam utilizados é mais alta, que ocorre aqui em cima, né? Que decai aqui ao longo do tempo e vai ser acessado aqui de novo no X.
E assim, mostra as melhores acessou. Ok, então mostrando. No caso aqui é o que? Instruções, que é a distribuição dos endereços de instruções, né? E aqui é a distribuição dos endereços de dados. A gente tem esse outro gráfico aqui do meio. Ele é um gráfico um gráfico de localidade, só que para acesso da web, né? Aplicações da web. Ou seja, aqui ele diz o quê? Number of reference web page number. Web page number, social verification number, reference. Ou seja, aqui ele tá basicamente dizendo que são um pequeno número de páginas que são usadas muitas vezes. E quanto mais vai passando aqui, né, vai tendo mais páginas que são acessadas menos vezes, né? Mais raramente são acessadas. Aí a gente tem esse gráfico aqui que demonstra isso aí. A localidade aí, de dados em aplicações web. Ou seja, a gente tem poucos elementos aqui que concentram a maior parte dos acessos. A gente vem aqui pro último gráfico, que é o ativo percentual of dynamic. É o gráfico aqui de distribuição de instruções dinâmicas. E ele mostra aqui que a gente tem aqui a curva sobe muito rápido para poucos tipos de instruções, né? E depois ela se estabiliza, ela sobe bem rápido aqui e depois estabiliza. Isso mostra que aqui a gente tem que poucas instruções são responsáveis aqui por grande parte das execuções, né? Tem aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis instruções aqui e o resto está indo-se embora aqui logo rápido. Ou seja, isso mostra que compensa, né? Compensa otimizar ou armazenar em cache as instruções mais frequentemente executadas. Então a gente vem aqui para o 4.2, que é o que? Características dos sistemas de memória de computadores. A gente tem aqui a localização, que é interna, que são registradores, a cache e a principal, que é a RAM, né? E a externa, que são discos magnéticos, ópticos e fitas. Aí tem a capacidade, o número de palavras ou bytes armazenados. Tem a unidade de transferência, que é palavras ou blocos de dados. Temos o modo de acesso, que é sequencial, acesso linear, por exemplo, em fitas. O direto, acesso a blocos via endereços físicos, né, de discos. Aleatório, qualquer local pode ser acessado diretamente, que é a memória RAM. E o associativo, que é acesso por conteúdo, não endereço, que é o usado em cache, né? Temos o desempenho, que é o tempo de acesso, e a latência, o tempo de ciclo, que é o tempo entre operações, e a taxa de transferência, que é a velocidade de escrita e leitura. Aí temos o tipo físico, que é semicondutor, magnético, óptico, ou magneto-óptico. A gente tem características físicas, que é volátil e não volátil, apagável ou não apagável. Aí temos a organização, que é a estrutura física de bits formada por palavras. A gente tem aqui uma tabela, né? Que mostra aqui as características da computer, memória system. As características, tem location, que é internal, né? Que a gente tem que processar.
É basicamente aqui o que tá aqui, né? É basicamente o que tá aqui no ladinho aqui. Exatamente, é isso mesmo. A gente tem o Following Relationships Hold, é o que? O TN é o Advanced Time to Read or Write. É o tempo levado para ler ou escrever N bits. Aí o TA é o tempo de acesso, né? O N é o número de bits. E o R é a taxa de transferência desses bits, né? Que é em bits por segundo. BPS. Calma aí. E é só isso mesmo, característica. Show. Aí temos aqui hierarquia de memória, né? Que é aqui que vem os desafios, né? Quanto? Capacidade desejada é ilimitada. Quão rápido? A memória deve acompanhar o processador. Quanto custa? O custo deve ser inviável. Ou seja, não compensa ser muito boa, porém ser muito cara. A gente tem aqui os trade-offs, né? Mais rápida, mais cara, que é exatamente o que eu acabei de dizer. Mais capacidade, mais lenta e mais barata. Solução, hierarquia de memória. Seria a solução dos desafios aí. Tem os princípios da localidade que a gente já falou. São dados acessados recentemente tendem a ser acessados novamente. Temos a inclusão, que são dados copiados progressivamente para níveis mais rápidos. Temos a coerência. Todos os níveis devem ter dados consistentes. Por exemplo, se 95% dos acessos ocorrem na cache, a velocidade geral se aproxima da cache, não da memória mais lenta. Tem aquela coisa, né? Se eu estiver trabalhando só na cache, a minha velocidade vai ser mais rápida do que se eu tiver que estar acessando todo momento a minha memória principal ou a memória secundária. Então, em resumo, memórias menores e mais rápidas são complementadas por memórias maiores e mais lentas, otimizando o custo e mantendo capacidade. Aí a gente tem aqui outra tabela, né, que é da características de dispositivos de memória na memória da arquitetura. E aí a gente tem os registradores, né, que é parte do CMOS, que são transferidos em palavras de 32 bits, e que é maneja, managed, sei o que é, mas não sei falar em português, não pode. Que é gerida pelo compilador. Temos a cache, o static RAM, e embedded dynamic RAM, são cache blocks de 32 bytes, que é pelo processador e hardware. É gerido pelo processador e hardware. Temos a memória principal, que é a DRAM, Virtual Memory Page, que é um kbyte. Aqui é um byte, né? E o Operations, que é gerido pelo sistema operacional. Aí temos a memória secundária, pode ser um disco magnético, um disco setor, que são temos 12 bytes, que é pelo sistema operacional e pelo usuário. O Offline Book Memory, que é Magnetic Tape, né? Que é a conta magnética. A gente não tem aqui o tamanho da palavra que é utilizada. E é gerida pelo sistema operacional e pelo usuário. Então a gente tem aqui. Aqui é. Então aqui a gente tem esse eixo aqui, que ele é o que? Ele aumenta o tamanho da transferência, né? Em bits por segundo. E também aumenta o custo por bit. Em, em contrapartida, esse eixo aqui, ele aumenta o tempo de acesso. Ou seja, e também o tamanho da memória, né? Então, quanto maior é a memória, maior é o tempo de acesso, menor é o preço. E menor é a velocidade também. A gente vem aqui pro do meio, né, que é a pirâmide de hierarquia. Então, aqui mostra que a velocidade e o custo diminui conforme a gente vai baixando aqui, né? Vai descendo a hierarquia, o custo vai diminuindo, a capacidade e a latência vão aumentando.
Então, normalmente a gente tem aqui nos sistemas atuais, eles equilibram, né, tudo isso aqui para chegar num custo não muito alto. Então, a gente tem aqui, ó, na terceira imagem, IBM Z3 Memory Hierarchy, né, que é a hierarquia da memória IBM Z3, Z3. Então, a gente tem aqui o processador, chip do processador, né? A gente tem aqui os cores, temos aqui os caches, né? Cache L1, cache L1, cache L2. Aí a gente tem aqui o SC Chip, que é o SC Storage Control, né? Storage Control Chip. A gente tem a Main Memory, a memória principal. E aqui a gente tem a Secondary Memory, que é a memória secundária. Então a gente tem aqui um exemplo de uma hierarquia, da implementação real de uma hierarquia, né? Em um sistema de grande porte. Então ele mostra que a memória virtual completa a memória física, complementa, né? Para no caso daquele aí fazer uma carga de trabalho muito grande. Inclusive, a minha placa de mãe no momento tá tendo algum problema com a placa de vídeo aqui, mas tá funcionando tudo perfeitamente. Não sei o que está acontecendo. Eu teria que ver aqui o que é, né? Aí, spoiler tudo aqui, eu fico sem computador aí é triste. Então, aqui é isso. A gente vem para o módulo 4.4, né? Tá aqui. É modelagem de desempenho em hierarquias multiníveis de memória. Ai, um minuto. Então, a gente tem aqui o conceito, né? O uso de memórias menores e mais rápidas, como intermediárias entre o processador e as memórias mais altas, maiores, né? E mais lentas, como a RAM e o disco, explorando a localidade para melhorar o desempenho. Que é o que a gente falou lá no começo, né? Então, a gente tem aqui as operações, que é o hit, dado encontrado na memória rápida, né? Que é o acesso rápido. E tem o MIS, que é o bloco transferido da memória lenta, que aqui é quando ocorre o hit, né? Que a gente até chegou a comentar na segunda-feira, no seminário, que é quando ele quando o dado que ele quer já está na cache, então dá um hit lá, só faz o acesso rápido. E quando dá um miss, ele vai ter que pegar o bloco de transferência da memória lenta, passar para a memória rápida e depois para o processador. Aí a gente tem aqui o tempo de acesso aqui, o cálculo aqui, tá? O tempo de acesso em dois níveis, que é TS é igual a T1 mais 1 menos H vezes T2, onde T1 é o tempo de acesso rápido da cache, T2 é o tempo de acesso lento da memória RAM, e H é a taxa de acerto, que é o hit ratio. Hit ratio. Quanto maior H, mais rápido é o sistema. A gente tem aqui o multiníveis, né, que é extensível a N níveis, que tem esse cálculo aqui, né? Eu não sei falar isso aqui não. Ou seja, a eficiência depende da localidade e da configuração. O benefício aqui é alto desempenho com custo controlado, mantendo pequenas memórias rápidas e grandes memórias baratas. Aí a gente tem aqui a primeira imagem. Relationship of average memory cost to relative memory size for two-level memories. Que aqui ele fala o quê? Que é o relacionamento entre o tamanho do custo de memórias. O relacionamento entre o custo das memórias com o tamanho da memória em dois níveis de memória, né? Seria o C1 e o C2, relativo probabilidade de custo de C1 e C2. Relative size of two levels, C1 e S2. Então a gente tem aqui este gráfico que mostra aí, faz essa comparação, né?
C1 dividido por C2 dá 1000, C1 dividido por C2 dá 100, C1 dividido por C2 dá 10. A gente tem essa comparação aí. E vamos para a próxima imagem, né? A gente tem mais um gráfico aqui, que é o acesso eficiente e a da função efficient rate, que é basicamente a eficiência de acesso pela taxa de acerto, né? Também vem da garganta. Então a gente tem aqui o acesso de eficiência, né? Que é até 1 por T2. E tem aqui o hit ratio. Ou seja, quanto maior é o meu hit rate, maior vai ser a minha eficiência, né? Maior é a minha eficiência aqui, quanto maior o hit rate. Aí no caso aqui seriam curvas diferentes para diferentes tempos de acesso, né? Curvas diferentes para diferentes tempos de acesso. Da memória um e 2, que a T1 seria a rápida e a T2 a lenta, né? Então a gente vem aqui para o próximo gráfico, que é o do meio, né? Que aqui seria a taxa de acerto versus o tamanho relativo da memória. E aqui mostra o quê? Strong localidade. A gente mostra aqui que o quê? E quanto maior a minha localidade, né? Maior é o meu hit rate, quanto menor a minha memória. E aqui mostra que. E no gráfico mostra que quanto menor a minha localidade, né? Quanto menor a minha localidade, maior tem que ser a minha memória S1 aqui, para poder chegar a um nível ok de hit rate. Aqui no caso, no último aqui é 1 para 1, aí chega no hit rate maior. Só que fazendo isso, aumentando a memória cache, a gente tem um aumento considerável no tempo, né, das operações. Então a gente chega aqui no modelo de acesso de memória multinível. Aqui é o que? A CPU solicita o endereço, ele verifica se o endereço atual está no acesso rápido ou não. Se ele tiver, se ele tiver, ele acessa aqui o endereço e vai direto aqui para a data, já manda os dados para a CPU, né? A CPU chega lá, o bloco está no M1, tá, então acesso M1, vai os dados para a CPU. Ah, o bloco não está no M1. Aí vai, o bloco está no M2, se sim, acesso M2, move para o M1 e acessa a memória. O bloco não está no M2, vai assim por diante até M-1, M-N1, o bloco está aqui, tá, move o bloco, o M-2 aqui, até chegar no M1 e vem aqui para o data e transfere aqui para o data. Bloco na MN, sim, não sei o que. Ele faz a mesma coisa aí. Ele vai transferindo os blocos lá pro M1 para ele poder acessar a data, os dados diretamente na CPU. Se não achar em campo nenhum, ele dá erro. E bom, é basicamente isso o nosso digníssimo capítulo sobre memória cache do livro da 11ª edição. Boa tarde, boa noite ou bom dia e com Deus.